Vamos falar de pejotização. Pejotização. O que é a pejotização? Na Justiça do Trabalho tem esse chamado de pejotização, a pessoa jurídica interposta na relação de trabalho. Ou seja, é uma tendência até muito forte. Eu deixo de contratar um funcionário seletista e contrato uma pessoa jurídica para fazer o trabalho. Ou seja, a pessoa física atua para a empresa através da pessoa jurídica, emitindo nota fiscal e então estaria em tese desconfigurada a relação seletista. Bom, não é ilegal o trabalho por pessoa jurídica por si só. Porém, não podem haver os elementos que configuram a relação de emprego, quais sejam. Primeiro, o principal deles, a subordinação. A pessoa jurídica é subordinada comercialmente, como qualquer prestador de serviço, né? Mas ela não cumpre ordens do empregador ou do contratante no dia a dia, senão ele vira um chefe. O contratante não é chefe, a gente sabe disso, né? Eu tenho autonomia com meus clientes para debater e para discordar de algumas coisas, né? Então esse é o principal elemento. Os outros basicamente estão presentes, né? Um deles, que é o mais delicado, é a pessoalidade. A pessoalidade não pode ter pessoa interposta entre a pessoa jurídica e a pessoa que é contratada e a pessoa jurídica que contrata, ou pessoa física que contrata o PJ, porque daí sim, daí tu tá desconfigurando um dos elementos da relação de emprego, né? E aí não haverá pessoalidade tendo pessoas interpostas. A pessoa jurídica contratada contratando um empregado, ou, enfim, ou tendo um sócio que atue junto, né, nessa relação. Para que seja configurada a relação de emprego tem que ser uma fraude mesmo. A fraude é a tentativa de disfarce da relação seletista, né? Então, se tem empregado, se atua como um PJ mesmo, de fato, né? Tem outros clientes, é independente dessa relação. Bom, aí é uma relação de trabalho normal de pessoa jurídica para pessoa jurídica em princípio, tá? Onerosidade sempre vai ter, né? Porque é o fato de receber e o intuito de continuar, né? O contrato por prazo indeterminado ou indeterminável, né? Que vai acabar configurando a relação de emprego, entra no princípio da continuidade da relação de emprego. Mas não havendo havendo a pessoalidade, então pode ser considerada fraude, tá? E o que acontece se considerada essa fraude, né? A relação de emprego passa a existir, então se vem todos os reflexos, integrações e todos os direitos trabalhistas dali para trás deverão ser pagos, né, dentro do período de prescrição. Alguns cuidados, né, que se pode ter nesse sentido, quem contrata PJ, né, tem que ver se a nota fiscal, por exemplo, todos os meses só sai uma nota fiscal para aquele cliente tomador. Bom, isso é um indício muito forte de que existe uma relação de emprego disfarçada aí, né? A questão da subordinação, as ordens dadas, especialmente se for por escrito, fica muito fácil de provar na Justiça do Trabalho que efetivamente aquela relação era uma relação de emprego disfarçada, né? Enfim, o princípio da primazia da realidade é o que mais conta nesse sentido, na minha opinião. Então, se verifica a situação real e concreta, e aí, havendo indícios de fraude, é muito provável uma condenação trabalhista de reconhecimento de vínculo de emprego, e aí incidem todos os outros direitos trabalhistas que, em princípio, numa relação PJ-PJ não existe, horas extras, todas as questões de convenção coletiva, e, enfim, é uma possível condenação bem alta. Então, cuidado para quem contrata, cuidado para quem é contratado, para que não hajam os elementos da relação de emprego, né? Deixa alerte seu contratante de que não se trata de emprego, então não tem cumprimento de ordem, cumprimento de horários. Pode até acertar uma carga horária no contrato, mas isso já fragiliza o contrato PJ-PJ, minha opinião. Tá? Espero ter esclarecido, fico à disposição. Por favor, curtam, compartilhem e comentem o vídeo e se inscrevam no canal que está bombando. Um abraço a todos.